Supremo Tribunal Federal acabou de divulgar um pacote de decisões que tem um impacto assim direto na vida de milhões de pessoas. Estamos falando do informativo 1200, que traz julgamentos cruciais sobre saúde, política, direitos. Hoje, a gente vai analisar 4 desses casos para entender como a interpretação da Constituição acontece na prática, no dia a dia. Pois é, cada decisão que sai daqui, deste prédio, acaba reverberando pelo país inteiro. E não são só textos no papel, né? São determinações que afetam o transporte, a acessibilidade, as regras do jogo democrático e, pasmem, até a aposentadoria. Então, a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é exatamente essa. Como é que essas 4 decisões específicas que saíram direto do plenário do STF se transformam em mudanças concretas para a sociedade brasileira? Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com uma lei que garante transporte de graça para pacientes com câncer. Depois vamos discutir as regras para animais de assistência em voos. Daí, a gente investiga se um candidato pode concorrer sem partido. E, por fim, vamos entender a decisão final sobre a famosa revisão da vida toda do INSS. Para fechar, a gente conecta os pontos e vê o impacto geral disso tudo. Bom, nossa primeira parada é lá em Rondônia. Uma lei estadual tentou garantir que pacientes com câncer e de baixa renda tivessem acesso gratuito ao transporte entre cidades para poder fazer o tratamento. Uma medida, claro, de imensa importância social, mas que levantou umas questões jurídicas bem sérias. O conflito era basicamente este. De um lado, a intenção super nobre do legislativo de proteger o direito à saúde. Do outro, 2 preocupações principais. Será que a lei estava se metendo nas atribuições do governador? E será que ela estava quebrando o equilíbrio financeiro dos contratos com as empresas de ônibus? E a decisão do STF foi, olha, cirúrgica. A gratuidade foi considerada constitucional, sim, mas com uma condição bem inteligente. Os pacientes podem usar aqueles 2 assentos que já são reservados por lei para pessoas com deficiência. Na visão do tribunal, isso garante o direito sem bagunçar o equilíbrio dos contratos. A única parte que caiu foi o prazo que a lei impôs ao governador. Isso aí foi derrubado por violar a separação dos poderes. Ou seja, o direito foi mantido, mas de uma forma ajustada à estrutura legal. Agora, o debate sobe para os céus. Uma lei do Rio de Janeiro quis regulamentar o transporte de animais de assistência em voos. A intenção, claro, era ampliar direitos, mas o STF entendeu que o resultado foi exatamente o contrário. Antes de tudo, é super importante entender a diferença. O animal de serviço, tipo um cão-guia, é treinado para fazer tarefas específicas. Já o animal de assistência emocional, ele dá um suporte terapêutico, que tem que ser comprovado com laudo médico. A lei do Rio falava dos 2. E o ponto central de toda essa discussão jurídica foi um princípio fundamental dos direitos humanos, a vedação ao retrocesso. E o que isso quer dizer? Basicamente, que uma vez que um direito é conquistado, a lei não pode voltar atrás e diminuir esse direito. É como se fosse uma via de mão única para a proteção social. Essa citação do julgamento resume perfeitamente o raciocínio do STF. Os estados até podem criar leis para ampliar a proteção, mas nunca, jamais, para restringir um direito que já está garantido por normas federais ou tratados internacionais. No fim das contas, a Lei do Rio, ao criar novas regras e limitações que nem existiam na legislação federal, acabou diminuindo o direito de acesso. E foi por isso que ela foi declarada inconstitucional. É uma lição importante sobre como a hierarquia das leis serve para proteger direitos que já foram consolidados. Vamos agora para a arena política. Uma das perguntas que sempre volta no debate sobre reforma eleitoral é essa. Uma pessoa pode se candidatar a um cargo, tipo prefeito ou deputado, sem estar filiado a um partido político? O STF deu uma resposta definitiva para essa questão. A tensão jurídica estava toda aí. De um lado, a gente tem um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil assinou, garantindo de forma ampla o direito de ser eleito. Do outro, o texto da nossa Constituição, que é claríssimo ao exigir a filiação partidária como uma das condições para se candidatar. E a tese final que o tribunal firmou não deixa margem para nenhuma dúvida. A regra constitucional prevalece. Ponto. No Brasil, para ser candidato, é obrigatório pertencer a um partido político. O STF entendeu que essa é uma escolha estrutural do nosso modelo de democracia. E olha, essa não é uma regra nova, não. A proibição de candidatura sem partido existe desde 1945, foi consolidada na Constituição de 88 e agora foi mais uma vez reafirmada pelo Supremo como um dos pilares do nosso sistema eleitoral. Pronto, chegamos ao nosso último e talvez o mais aguardado tema:
a revisão da vida toda. Uma disputa que se arrastou por anos e anos nos tribunais e que mexia com a vida de milhares de aposentados. Agora, ela teve seu capítulo final no STF. Mas, afinal, o que era essa tal revisão? A discussão era bem complexa, mas a ideia por trás era até simples. Buscava corrigir o que muitos viam como uma injustiça no cálculo das aposentadorias. A lógica era a seguinte: uma lei de 1999 disse que o cálculo da aposentadoria só ia considerar os salários a partir de julho de 1994. Essa data não foi à toa, foi quando começou o Plano Real. A tese da revisão da vida toda defendia que o aposentado deveria ter o direito de escolher incluir as contribuições anteriores a essa data, mesmo com toda a inflação da época, se isso resultasse num benefício maior para ele. Só que depois de uma longa batalha judicial, o STF, numa reviravolta, decidiu que essa tese não era mais válida. A regra de transição lá de 1999 foi considerada constitucional e, o mais importante, de aplicação obrigatória. A decisão final encerrou a discussão. Não dá mais para escolher o cálculo mais vantajoso. A boa notícia é que quem já recebeu valores por decisões anteriores não vai precisar devolver. E mais, os processos que ainda estavam rolando sobre isso vão ser extintos sem custo nenhum para os autores das ações. É, de fato, um ponto final na questão. Ufa! Depois de analisar esses 4 casos que são tão diferentes entre si, o que a gente pode concluir sobre o papel do Supremo e o impacto real dessas decisões? Fica bem clara a abrangência dos temas, né? A gente viu o STF atuando para equilibrar direitos sociais com a estrutura do Estado, definindo as regras do jogo democrático, reestruturando o sistema de aposentadorias e até mediando a relação entre o legislativo e o executivo. Fica muito claro que as decisões do Supremo não são algo abstrato, distante. Elas tocam o nosso dia a dia, desde a chance de conseguir um tratamento médico até a forma como a gente escolhe nossos representantes. Elas literalmente desenham os contornos da sociedade em que a gente vive. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Esses casos mostram um tribunal que está o tempo todo tentando harmonizar o texto da lei, muitas vezes escrito décadas atrás, com as novas demandas e realidades de uma sociedade que não para de mudar. Fica a pergunta no ar: como é que a lei pode e deve fazer essa ponte entre o que já está estabelecido e o que é novo? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar esta análise.